Salmo 19. Nós vamos ler ele todo o Salmo, mas eu queria focar mesmo nessa manhã nos versículos 12 ao versículo 14, mas nós vamos ler inteiro para a gente entender todo o contexto do Salmo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, ao qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai ao seu percursor, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Irmãos, eu queria deixar como título, diante dessa palavra no Salmo 19, o poder da palavra de Deus. Como tema, o poder da palavra de Deus. Mas o Salmo 19, a gente pode observar aqui a maneira de Deus falar. Para a gente fica muito claro e muito direto quando a gente vai trazer uma referência a respeito do falar de Deus. Então, normalmente, e o que com certeza é o mais correto, a gente vai falar sobre o falar de Deus, nós vamos colocar, e devemos colocar como referência a sua palavra. Mas aqui também, no Salmo 19, Davi ele vai falar sobre essa eloquência de Deus, sobre o falar de Deus. E nós vamos ver aqui nos primeiros textos, e isso a gente pode colocar como uma base, a gente vai ver duas formas, Deus falando conosco através da natureza e Deus também falando através da sua palavra. Então aqui a gente observa que Deus ele vai falar conosco, às vezes Deus ele vai falar aos nossos ouvidos, aos nossos olhos através da natureza, e Deus também ele fala aos nossos ouvidos através da sua palavra. E nós, como servos de Deus, nós temos que ter essa sensibilidade de perceber que Deus fala também através da sua natureza, da sua criação, das obras das suas mãos. E é isso que a gente observa aqui no Salmo, se a gente pega essa estrutura do Salmo, dos 14 versículos, a gente vai ver que do versículo 1 ao 6, ali a criação ela vai mostrar a glória de Deus. Então, quando a gente olha ali do versículo 1 ao 6, o intuito de Davi é mostrar que a criação ela vai mostrar essa glória de Deus. Então, nós podemos perceber a glória de Deus através da sua criação. Um servo atento, fiel, ele vai com certeza ser sensível a perceber o seu Deus também através da sua criação. E aí, quando você vai pegar outra estrutura do Salmo, que é do versículo 7 ao versículo 11, você vai ver que a palavra de Deus, ela vai mostrar a graça de Deus. Então, ali o salmista ele vai enfatizar, do versículo 7 ao 11, que a palavra ela tem esse poder de mostrar para nós a graça de Deus sobre a nossa vida. E aí, do versículo 12 ao 14, a gente vai observar que Davi ele vai orar a Deus pedindo essa graça sobre a sua vida. Eu observo que nós podemos até olhar a natureza, podemos ter a referência da palavra para nós,
sobre a sua graça, mas uma coisa que é muito importante para um servo de Deus é também pedir a Deus que ele possa receber dessa graça sobre a sua vida. É necessário sim observar a natureza, é necessário entender que a palavra mostra a graça de Deus para nós, mas uma coisa muito importante é nós queremos viver também essa graça de Deus sobre a nossa vida. E é isso que Davi aqui, do versículo 12 ao 14, que é o que eu quero trazer para nós aqui, Davi tem um desejo. Ele não apenas olha a natureza, ele não apenas observa a palavra de Deus, mas é como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu quero que a sua palavra seja a minha vida. Eu quero viver pela sua palavra e não apenas observar. Porque nós entendemos, até a teologia vai dizer isso, que existe a graça comum, que é aquela graça que é manifestada a todos os homens. Então, muitos, inclusive, pessoas de fora, os ímpios, eles que não têm entendimento das Escrituras, eles também conseguem muitas vezes se maravilhar com as coisas que eles veem na natureza de Deus. Existem muitas pessoas que não têm o entendimento da palavra em si, aquela revelação, mas eles até conhecem a Bíblia, mas a Bíblia não faz parte deles. Então, essa é um fundamento precioso do servo de Deus, que é não apenas nós nos detemos a observar a natureza, nós não apenas nos detemos a até conhecer as Escrituras, mas o fundamento principal do cristão é viver as Sagradas Escrituras, é ter ela como o norte para a sua vida. Então, no versículo 12, até o versículo 14, eu vou me deter primeiro no versículo 12 aqui, que diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Novamente, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Irmãos, eu acho importantíssimo, como eu disse aqui no início, que nós possamos observar a natureza que revela a glória de Deus. É importantíssimo. Ela vai trazer essa revelação para nós. Mas ainda assim, que nós chamamos de revelação natural, ou revelação ali natural da natureza de Deus, ela ainda assim não é a principal. Por mais que nós possamos ter a revelação de Deus através da natureza, ela ainda não é a principal e ela ainda não é a mais excelente. Acima da revelação natural, através da natureza, nós temos uma revelação que é muito superior, que é uma revelação que é muito especial, que é a palavra de Deus. A natureza ela vai revelar para nós, sim, as coisas do Senhor. Mas é a palavra de Deus que vai nos revelar o caráter do próprio Deus. É através da natureza, da sua palavra, que ela vai revelar o ser de Deus para nós. Nós vamos conhecer o próprio Deus. E, inclusive, como Paulo fala, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, ela tem esse poder salvífico também na vida do homem, a palavra do Senhor. Porque muitas pessoas de fora também enfatizam o lado contrário. Né? Se você for ver mesmo os panteístas, eles têm uma visão tão profunda da natureza a ponto de adorar a própria criação de Deus. Né? Tem os animais como deuses, as árvores são deuses, e o homem ele tem, muitas vezes, pode ter essa inclinação de ele, ao invés de adorar o Criador, adorar a sua criação. Então é importante observarmos a criação do Senhor, mas a palavra de Deus, ela vai nos revelar o caráter de Deus. Ela vai revelar o próprio Deus para mim e para você. E o salmista, ele vai aqui discorrendo sobre a palavra de Deus, mas quando chega no versículo 12, ele já entendendo, através da natureza, e já ali mencionando do versículo 7 ao 11 a respeito do poder da palavra de Deus, então ele vai tirar uma conclusão e vai dizer, diante dessa palavra, diante dessa revelação, ele vai dizer, Senhor, quem pode discernir as suas próprias faltas, ou os seus próprios erros, ou os seus próprios pecados? A gente sabe que existem pecados que nós cometemos que eles são muito patentes diante dos nossos olhos. Mas existem aqueles pecados também que muitas vezes as pessoas cometem ou por realmente não ter ali o discernimento, ou até mesmo pela ignorância.
Mas Davi, ele tem tanta consciência dos seus próprios pecados, que ele vai dizer, Senhor, quem pode discernir as suas próprias faltas? Ele vai olhar para si e vai dizer, são tantos os pecados que eu tenho, são tantas as transgressões que eu tenho, que se eu fosse aqui enumerar, ou se eu fosse tentar ter noção, eu não conseguiria, tamanhos são os meus pecados. E aí ele vai dizer assim, quem é o homem que pode discernir ou ter a profundidade, o entendimento mais profundo dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros? Quem é o homem que consegue fazer isso? Então ele vai dizer, absolve-me dos que me são ocultos. Senhor, aqueles que eu não conheço, aqueles pecados que eu não consigo enxergar, que o Senhor possa me absolver deles. Mas aí Davi está dizendo isso por quê? Porque ele está dizendo, Senhor, é a tua palavra, é o que o Senhor me diz, que tem o poder de fazer eu enxergar o meu estado, enxergar os meus pecados. A gente, quando lê a Bíblia, nós pensamos que apenas estamos lendo a Bíblia. Mas, na realidade, quando nós lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. E aí, quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus se revela a mim. E aí, então, eu vou conhecer sobre o próprio Deus. Mas aí, então, através das Escrituras, eu vou conseguir enxergar também a mim mesmo. Quando eu leio, me dirijo à palavra de Deus, então eu vou conseguir, através da palavra e da iluminação do Espírito Santo, conseguir olhar para mim, o Espírito Santo vai revelar para mim quem eu sou. Vai revelar para mim de onde o Senhor me tirou. É isso que eu acho lindo. Então, quando nós lemos a Bíblia também nos lê. Até Billy Graham dizia isso, né, que o ímpio ele não lê a Bíblia, mas nós somos a Bíblia que eles leem. Então, através do nosso testemunho, mesmo que eles não leiam, o nosso testemunho, como foi dito ontem pelo reverendo Ronaldo, que o nosso testemunho é revelado às pessoas. E, inclusive, eu vejo aqui que a palavra ela tem que ser a guardiã também da nossa consciência, porque eu vejo isso também como algo da revelação de Deus. Além da natureza, além também da revelação da própria palavra, ela ilumina e revela a nossa consciência. Irmãos, Paulo, em Romanos 1, ele vai nos dizer, e aí isso eu estou aplicando na verdade, né? Paulo ele vai falar sobre a maneira que o homem estava distorcendo toda a criação de Deus ali, toda a sua visão sobre a criação de Deus. E aí ele vai dizer que Deus deixou o homem entregue a si mesmo. Eu vejo que uma das grandes maldições, uma maior tristeza na vida de um homem é quando ele está entregue a si mesmo. Quando ele está entregue aos seus próprios desejos, entregue às suas próprias vontades. E tem uma frase de Sócrates, um filósofo muito conhecido, ele vai dizer, conhece-te a ti mesmo. E, num certo sentido, existem coisas que podem até, realmente, uma circunstância, ou quando a gente olha para si, essa é a visão que ele tinha. Isso, com o mover do Espírito Santo, eu até acho válido, porque as circunstâncias ao nosso redor, elas nos mostram muitas coisas. Pode até fazer a gente melhorar, ou quando a gente tem uma reflexão de si mesmo, também. Mas o homem realmente que quer se conhecer melhor, é o homem que conhece a palavra de Deus. Não tem como o homem usar apenas a frase, conhece-te a ti mesmo. Aí, se ele diz, conhece-te a ti mesmo, ele vai querer olhar para as circunstâncias ao redor, ele vai querer olhar para si mesmo, e ele nunca vai conseguir se conhecer. Então, o homem que quer se conhecer melhor, é o homem que conhece a palavra de Deus. Se eu quero me conhecer verdadeiramente, saber quem eu sou diante de Deus, então eu preciso conhecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mostrar da melhor maneira possível quem o homem é de verdade. Irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa, você vai ver lá em Jeremias, capítulo 23, o versículo 29. Jeremias vai dizer, não é a minha palavra como fogo e como um martelo que esmiuça a penha? E eu fico imaginando, irmão, que é impossível um homem que ele se encontra exposto diante da palavra de Deus,
É impossível um homem que teve a palavra de Deus penetrando no mais profundo do seu ser e que não abriu ali o corredor mais escuro da sua alma. É impossível, não tem como. Se a palavra de Deus, pela autoridade do Espírito Santo, ela entrar no homem, no coração do homem, todo o escuro ali da sua alma vai se abrir. E aí, irmão, diante da palavra de Deus, a mentira ela cai, a falsidade, a máscara que a gente gosta muitas vezes de carregar, para as pessoas, para muitos, ali ela vai cair. As nossas desculpas também, elas vão se desfazer no exato momento. Não há nenhum homem que esteja exposto à palavra de Deus que não tenha o seu coração aberto ao Senhor. E é importantíssimo, irmãos, a gente ter essa visão sobre a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Como disse aqui o salmista, Senhor, me revela, me mostra os meus pecados que são ocultos. Isso é muito lindo, porque eu acho interessante. Acho que uma das maiores cruzes, ou dos maiores tristezas ou incômodo do homem mau lá fora, é quando ele está restringido pelo pecado. Ele quer pecar, ele quer transgredir, ele quer praticar o mal, ele tem prazer no pecado. Mas do cristão, não. O cristão, a maior alegria do cristão é quando ele está e pode cada dia mais estar afastado do pecado. Essa é a maior alegria do cristão. E é muito estranho se nós não somos cristãos e nós temos prazer no pecado. Bom, mas enquanto eu e você, nós estamos lutando contra o pecado, então que alegria nós devemos ter. Estamos vivos. Estamos lutando contra o pecado, estamos dobrando nosso joelho, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas transgressões. E tem um autor, D.L. Moody, ele vai dizer, ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará da Bíblia. Não tem outro caminho. Se a Bíblia não nos afastar do pecado, o pecado vai nos afastar das Escrituras. Irmão, a gente tem inúmeros exemplos. Eu estava conversando com meu filho, ali no caminho, quando nós estávamos vindo para cá, meditando sobre as coisas do Senhor, e eu estava falando com ele sobre isso. É muito triste, irmãos, quando nós não temos as Escrituras diante de nós. É terrível o homem não ter as Escrituras diante de si. É muito triste quando o homem, a única coisa que ele tem, porque se ele não tiver as Escrituras diante dele, entregue a si mesmo, ele vai caminhar como? Qual será a sua referência? Aonde ele vai se agarrar? E aí, se o homem não lê as Escrituras, não medita na palavra, então ele vai se agarrar no eu acho. Eu sei o que estou fazendo. Eu imagino isso. Esse é meu jeito. Eu sou assim. Eu não mudo. Eu creio dessa forma. E ele não tem parâmetro, porque o único parâmetro que ele tem são as suas ideias, são os seus sentimentos, são as suas vontades, mas não há nenhuma referência a mais a não ser si mesmo. O homem, a mulher de Deus, tem que ter a palavra de Deus diante de si. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem um grande escritor também, que ele chama John Bunyan, acho que muitos aqui já ouviram falar, o escritor do Peregrino. O Charles Spurgeon, ele lia o Peregrino todos os anos, ele disse que leu mais de 100 vezes o Peregrino. E ele falava assim que John Bunyan, ele lia tantas escrituras, ele saturava tanto das escrituras, que se você furasse, de uma maneira ali exemplar dizendo, se você furasse ali qualquer lado de John Bunyan, vai te sair sangue, sair versículos. De tão saturado das escrituras ele estava. Ele lia tanto a Bíblia, que se furasse ele não é sangue, não, saia versículos dele. De tão saturado das escrituras ele estava. E é uma referência de quando John Bunyan ficou anos na prisão, ele ali não tinha a Bíblia com ele. Mas mesmo não tendo a Bíblia com ele, ele escreveu o Peregrino, e se você for ver, o Peregrino tem inúmeras referências bíblicas. E aí ele disse assim, eu apesar de não ter aqui a Bíblia comigo na prisão, mas eu tenho ela comigo.
Eu não tenho ela aberta, não tenho ela física aqui comigo, mas a Bíblia ela está dentro de mim. E é o que eu falo muito até por Davi, eu falo o importante é você ter a Bíblia diante de você. Porque quando você estiver na rua e você, de repente, tiver uma visão e for tentar por algo, você vai lembrar das Escrituras e você não vai precisar ter ela nas suas mãos. Ela vai estar com você, vai dizer, a palavra diz assim. E essa é a coisa mais linda que temos. Nós temos a palavra diante de nós constantemente. Lógico, é importantíssimo nós abrirmos as Escrituras, nós temos ela física, não estou anulando isso. Mas ter ela dentro de você, irmão, aonde quer que você vá, se você estiver no seu trabalho, a Bíblia está com você, porque ela está ali. Ele diz, para mim foi muito benéfico memorizar. Tem gente que fala mal contra a memoração da Bíblia, né, de memorizar, e eu sou totalmente a favor. Eu não sou a favor de você memorizar para ficar ostentando para as pessoas que você conhece todos os textos da Bíblia. Mas você memorizar as Escrituras para viver ela na sua vida. Para quando você estiver na rua, a Bíblia está com você. Eu até, na minha falecida avó, ela até falava para mim, nossa, você quando anda, né, você anda sempre pensando nos textos da Bíblia. Eu sou assim, onde eu estou caminhando, eu estou ali meditando, né, nas Escrituras, lembrando de um texto bíblico, e aquele texto vem à minha mente e me alimenta a minha alma. Eu acredito que os irmãos também possam ser assim, onde estão caminhando, a Bíblia está diante de nós. É importantíssimo. Quem conhece lá, já leu o Diário de David Brainerd, ele tem uma parte que ele vai dizer que eu saí pelas florestas, mas enquanto eu saía, eu estava, os Salmos 17, versículo 15, ele girava na minha mente, enquanto isso eu ia me alimentando dele. Então ele estava ali caminhando pelas florestas, porque estava evangelizando os índios, mas Salmo 17,15 estava diante dos olhos dele ali, na mente dele, ele se deleitando naquele versículo da Bíblia. Mas se eu fosse usar inúmeros exemplos aqui, a gente ficaria aqui quase toda manhã citando todos os exemplos e a grandeza que é a palavra de Deus. Que diante aqui, nós vamos para o versículo 13, a palavra de Deus ela possa estar diante de nós, irmãos. Não vamos viver por nós mesmos, pelos nossos achismos, o eu acho, eu penso, eu sei. Mas o mais maravilhoso é estar diante de nós, assim diz o Senhor. Aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Às vezes a gente erra, falamos coisas que não devemos falar, agimos da maneira que não devemos agir, porque a palavra de Deus muitas vezes não está diante de nós. E quando você procura algo, a gente procura algo em tantas coisas, mas não procura na palavra. Que é a palavra de Deus, ela possa estar diante de nós, e é o que Davi fala no versículo 12. Ele entendendo o poder da palavra, Senhor, quando eu ler a tua palavra, então eu vou me conhecer e entender o que está em mim, então eu vou poder me arrepender dos meus pecados. Versículo 13, irmãos. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aqui, ele já tendo esse conceito da palavra, ele vai falar da soberba do coração do homem. Quando o homem chega a um nível tão grande de soberba, que ele não consegue se dobrar, ainda que ele tenha ali a revelação clara e direta a respeito das suas faltas e dos seus pecados. Ele sabe que errou, ele sabe que falhou, ele sabe que está transgredindo a palavra de Deus, mas a soberba do coração, o orgulho do seu coração, não deixa que ele se dobre e reconheça as suas falhas e os seus pecados. Irmão, isso é difícil. Porque já não bastasse você não ter o entendimento aqui que ele pede, mas ele falando no versículo 12, é de alguém que já teria o entendimento, já teria a clareza dos seus pecados, e mesmo com a clareza ainda, diante dos seus pecados, é alguém que não se dobra e que dá lugar à soberba do coração. E ele vai falar, livrar da soberba, então eu serei sincero, e eu ficarei livre de uma grande transgressão contra o Senhor. De algo claro do Senhor diante dos meus olhos, eu ainda não querer me dobrar. E
A gente olha às vezes para as pessoas dos santos, grandes homens de Deus, mas eu posso concluir algo, irmãos, diante disso. Que o maior santo, né, falando de santo, aquele que se aproxima do Senhor, o maior santo é aquele que tem maior convicção de pecado. Aquele que tem a maior convicção dos seus pecados, esse eu posso dizer que é aquele santo homem de Deus, santa mulher de Deus. Não é aquele que se gaba dos seus grandes jejuns, né, ainda que seja válido. Nossa, tantos dias de jejum, tantos dias de oração. Já li a Bíblia 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Nossa, como esse homem é santo. Ainda que seja válido. Uma grande evidência de um santo homem de Deus é quem mais tem convicção de pecados. É quando o homem se quebranta diante de Deus e fala: Senhor, eu não mereço. Eu não sou digno. Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Jesus ele opera, né, naquela pesca que Pedro, né, Senhor, até agora não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E quando o Senhor opera aquele milagre, eles puxam as redes ali e vem muitos peixes. Então Pedro vai dizer algo que tem que estar diante sempre dos nossos olhos: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Essa é a palavra do santo. Quando um homem ou uma mulher de Deus, ele tem isso todos os dias diante dele: Senhor, afaste de mim, Senhor, eu sou pecador. Eu não mereço, Senhor, os seus benefícios, as tuas maravilhas da minha vida. Então, quando eu caminho com o Senhor nessa visão, então eu posso dizer: Senhor, eu estou mais próximo de Ti. Quanto mais convicto do meu pecado, da minha miserabilidade, da minha dependência do Senhor, então mais santo diante do Senhor eu estou. Não é aquele que se gaba de grandes feitos, mas tem convicção dos seus pecados. E até o John Wesley dizia muito isso, né? Eu lembro, gravei o que ele disse nas pregações dele. Senhor, esse conceito piedoso, né? Que eu acho tão lindo. Ele dizia: nossa, todos os dias eu agradeço a Deus pela minha salvação. Ele falava: não tem um dia que eu levanto que, em primeiro lugar, eu não agradeço: Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Ser grato pela salvação, reconhecer os pecados, irmãos, é isso que nós temos que ter diante de nós. E para mim, finalizando, essa soberba, essa arrogância, ela nos leva a essa soberba, e tem algo que nós temos que observar, para mim finalizar. Muitas das vezes a gente fala assim: eu não consigo. Mas a verdade não é que nós não conseguimos, é que nós não queremos. A gente nós deveríamos observar aquilo que nós dizemos que não conseguimos, muitas das vezes é um não quero fazer. Eu não consigo fazer, não é que eu não consigo, eu não quero. Só que nós não conseguimos ser sinceros. Às vezes a gente pode cometer algum erro, alguma falha, e a gente não se dobra para aquilo e começa a colocar um monte de desculpas, começa a colocar outras palavras, mas não consegue dizer: não, realmente. Aquele dia eu não vim no culto, não, porque eu não conseguia, não, eu não quis vir. E muitas vezes a gente usa essa palavra: não, eu não consegui. Na verdade, você sabe que você não quis vir. E a gente vai mudando, a gente vai arrumando situações. Eu conto das vezes em situações assim, né, em casa mesmo, eu falo: nossa, eu às vezes olhando para mim, eu falo: meu Deus, às vezes eu posso dizer que A, B, C, é isso aqui. Eu falo: nossa, cara, um dia eu estava em casa, eu falei: nossa, mas eu sou chato, tem hora, viu? Nossa, mas como eu sou chato? Eu olhava para mim e eu reconheci: nossa, tem hora que só o Senhor Jesus. Eu olhava para mim mesmo, mas esse é o princípio. Às vezes eu posso colocar meu joelho para dobrar lá em oração e falar: Senhor, muda isso da minha esposa, muda aquilo. Mas na verdade quem precisa mudar não é ela, sou eu. E a gente fica orando: muda ele, muda ela. E a gente que precisa ser mudado, só que a gente é o outro. São as desculpas. Porque aconteceu isso por causa dela, como Adão fez. A gente quer arrumar desculpa para tudo, irmão. A nossa soberba, a nossa arrogância não deixa a gente muitas vezes dar nome aos nossos pecados. A gente faz isso, faz aquilo, mas sempre tem uma desculpa: eu fiz por causa disso. Não, Senhor, eu pequei. A minha carne, eu estava na carne, eu estava andando em caminhos errados. Senhor, me perdoa, eu estou errado, eu preciso mudar.
mas as desculpas vai fazendo a gente se esquivando e a gente não consegue. E aí a soberba do nosso coração impede a gente de trilhar o caminho do arrependimento e o caminho que agrada a Deus verdadeiramente. Irmãos, a minha oração é que o Senhor, como disse Davi, que da soberba o Senhor nos livre, para que a gente fique livre de toda essa terrível transgressão. Mas entendendo, irmãos, que o conhecer, o se arrepender e ser mais santo diante de Deus, ela vai ter uma única base sólida, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus transforma o homem. Que nós possamos viver a palavra de Deus sempre nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar?